Olá pessoal, eu me chamo Vanderlei. Vamos dar continuidade falando do livro lindo, poderoso, maravilhoso que é a nossa Bíblia. E hoje vamos dar continuidade no livro do Atos dos Apóstolos, capítulo 8. E vamos falar do versículo 26 ao versículo 40. Olha o que diz, gente, E o tema: Filipe é enviado à missão. Olha a missão dele, gente. Tanto que é bonito e maravilhoso. Então, o anjo do Senhor falou a Filipe. Ele ordenou: aponta-te e vai para a direção do sul, pelo caminho do deserto, que desce de Jerusalém a Gaza. E ao ele se levantou e partiu. No caminho encontrou um eunuco etíope, alto oficial, administrador de todos os tesouros de Candace, rainha dos etíopes. E esse homem viera a Jerusalém para adorar a Deus. E retornando para casa, e sendo em sua carruagem, ia lendo o livro do profeta Isaías. E aconteceu que o Espírito disse a Filipe: aproxima-se e acompanha essa carruagem. Então Filipe correu para a carruagem, ouviu o homem lendo o profeta Isaías e lhe perguntou: compreendes o que estás lendo? E ao que ele replicou o eunuco: como podereis compreender e não ser que alguém me explique? E pediu a Filipe que subisse e se assentasse ao seu lado. E o eunuco estava lendo esta passagem das Escrituras. Presta atenção, gente. Ele foi levado como ovelha para o matadouro, e como cordeiro mudo diante dos seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. E a sua humilhação à justiça lhe foi negado. Quem poderá contar a respeito dos descendentes dele? A sua vez, por sua vida na terra, foi tirada. Então o eunuco indagou a Filipe: por favor, peço-te que me esclareça sobre o que o profeta está falando, e de si mesmo ou de algum outro. E Filipe, tomando a palavra, iniciando por aquela mesma passagem das Escrituras, pregou-lhe o Evangelho de Jesus. E, prosseguindo pela estrada, chegou a um lugar onde havia água, e foi quando o eunuco observou: eis aqui a água, e que impede de ser batizado? E ao que Filipe orientou-lhe: tu podes, se crer de tudo o teu coração. E em seguida declarou-lhe o eunuco: eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Assim deu a ordem para parassem a carruagem. Então Filipe e o eunuco desceram as águas e Filipe o batizou. Assim estava saindo da água o Espírito do Senhor. De repente arrebatou a Filipe. O eunuco não o viu mais. Contudo, pleno de alegria, seguiu o seu caminho. E entretanto Filipe apareceu a Azoto, e indo para Cesareia, e pregava o evangelho de todas as cidades pelas quais passava. Olha aqui, gente, que palavra bonita é essa, Aqui, gente, o eunuco, saindo ali das festas, das festas de, ali em Israel. E ali foi assim um pouco recente, mais ou menos, vamos colocar 50 dias, 60 dias, que o nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou e cumpriu essa profecia de Isaías, que, eu pedi para os irmãos prestarem atenção naquele versículo que o Messias é o nosso Messias, que o profeta Isaías viu, foi o Senhor Jesus Cristo sendo morto ali, crucificado ali naquela cruz. E passando ali
não falou nada, foi como ovelha, né, sendo entregue para os tosqueadores. Quem eram esses tosqueadores? Os romanos, né? Quem entregou? O povo de Israel. Mas aqui, gente, uma lição que a gente vê, que Deus prepara os encontros divinos. Apesar de circunstâncias e as nossas vidas é corriqueira hoje, dia a dia, mas o Senhor Jesus, ele prepara tudo. Ele prepara tudo, até mesmo o encontro com o eunuco que estava indo para Etiópia, né? Que hoje é atual na África, e as pessoas sendo evangelizadas ali através do eunuco, né? Pela palavra do apóstolo Filipe. E com isso, gente, o evangelho alcançou a África. Alcançou a África e até mesmo recentemente, né, uns anos atrás, os etíopes, né, que eram judeus, né, que saíram ali de Salomão, né, ali o filho de Salomão, eu creio que usou esse etíope também, levou o evangelho e propagou ali toda a África ali naquele lugar. E aí o que a Bíblia, né, o Atos dos Apóstolos nos ensina hoje? Eu vou passar 1, 2, 3, 4, 5 itens, né, que nos ensina esse Atos dos Apóstolos. O primeiro item, gente, que Deus transforma perseguição em crescimento. Quando Saulo foi perseguir a igreja se expandiu, fez o exílio, se expandiu e foi pregado o evangelho a toda criatura, como o Senhor Jesus ele relatou, né? E o segundo item, o evangelho rompe barreiras culturais. Ali, né, começando ali com Filipe, né, ali na Samaria, que os israelitas não batiam um com o outro, né? Os judeus e os israelitas ali em Samaria. E isso quebra tudo, que nós todos somos irmãos no sangue de Jesus, né? O terceiro item, gente, é o Espírito Santo dirige os passos dos cristãos. Ele determina, ele fala assim, não, vai ali para aquele lugar ali, vai para aquela carruagem ali, não, vai para aquele irmão ali, anuncia a palavra dele ali. E isso que o Espírito Santo faz. Mas basta nós entregarmos a nossa vida a Jesus Cristo e deixar o Espírito Santo agir. O quarto, gente, fé verdadeira não é interesseira, como o Simão, né? Ele tinha o interesse de ter mais grandeza ali em Samaria, né? O quinto, gente, Deus se importa com cada pessoa individualmente. Olha, gente, depois que Felipe, Pedro e João ali pregou ali em Samaria, né? E Felipe retornando e saindo ali e indo para a cidade saindo ali e indo em direção a Gaza, viu um eunuco ali. E esse eunuco estava lendo logo Isaías 53. Que hoje, gente, um judeu lê Isaías 53, ele aceita Jesus Cristo como único, suficiente Salvador, que fala diretamente nele, que cumpriu e nele, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. E o eunuco ali da Etiópia, ele entendeu, né, com a explicação de Filipe. E isso age com cada um. Como foi com o eunuco, vai sim comigo, com vocês estão vendo esse vídeo. Basta ter fé, como no quarto item. Fé verdadeira não há interesses, e sim mais para salvar vidas, salvar pessoas, tirar pessoas da cilada de Satanás e do nosso inimigo, né, que é o diabo e Satanás. Mas o Espírito Santo quer que você haja do jeito que ele quer, da maneira que ele quer e na hora que ele quer, como Jesus, como a música da Aline Barros, né? O vento sopra, não sabe para onde vem, não sabe para onde vai, mas sabe que é para você ir e eu ir. Crê nisso, gente. E lê o livro de Atos dos Apóstolos, que é muito lindo, é poderoso e maravilhoso. Crê nessa palavra, que Jesus te ama e te quer bem, no nome de Jesus.